Boa noite, irmãos. Estou incumbido nesta noite de fazer a reflexão bíblica a convite do nosso pastor, né? O pastor Iquias falou conosco sobre a possibilidade de nós o substituirmos nesta noite expondo a palavra de Deus. Então, agradeço esta incumbência que me foi concedida, né? E rogando a bênção de Deus para o pastor, ele está viajando, né? Ele está em viagem, e que Deus o traga em volta em paz, ele e a esposa, a dona Fátima. E já hoje eu li a mensagem do pastor, ele compartilhando com a igreja a perda de uma das irmãs aqui da igreja, né? E, naturalmente, todos nós nos solidarizamos com as palavras do pastor da igreja. Eu não a conhecia tão bem, mas olhando, eu vi lá no site da igreja, eu disse, eu já reconheci essa jovem, eu acho que já vi. Que tem pessoas que a gente vê, mas que não faz parte intimamente do nosso universo relacional de amigos, mas são pessoas que caminham conosco, né? E que estarão conosco no reino dos céus, né? Então, isso é importante refletir nesta possibilidade. E sabe que, quando o pastor nos convidou, eu apenas disse, eu vou orar e pedir ao Senhor que o Senhor coloque no meu coração aquilo que eu tenho que falar. Mas, diante da conjuntura do momento, eu senti diante de Deus que deveria fazer uma reflexão voltada sobre a questão do sofrimento. Porque essa é uma questão relevante. Nós, muitas vezes, não pensamos nisso, que o sofrimento é realidade universal, né? E que nós precisamos conhecer a luz da palavra de Deus, a luz das Escrituras, porque há muitas, como diz, misconceptions, às vezes falar, sei que em inglês é a minha compreensão e em português não. Há muitas má compreensões sobre o sofrimento. Há aqueles que negam o sofrimento, que o sofrimento não existe. É apenas uma ilusão. Há um movimento chamado Perfect Liberty, perfeita liberdade, que nega isso. O racionalismo cristão também diz que o sofrimento é uma ilusão, que não existe, né? Há aqueles que são triunfalistas, diz que o cristão não sofre. Aliás, isso é até um jargão, um clichê de uma denominação bem conhecida no Brasil, né? Uma das denominações pentecostais do Brasil tem como slogan maior, como refrão, como clichê religioso, pare de sofrer, né? Mas à luz da Bíblia isso é impossível. Isso é um paradoxo. Então nós vamos refletir à luz da Bíblia, por que sofremos, para que sofremos, e qual o propósito de tudo isso na perspectiva de Deus. Porque muitas vezes nós queremos entender as coisas na nossa perspectiva, e isto cria um óbice, um obstáculo para a compreensão do que Jesus quer falar para a gente, né? Então, muitas vezes é necessário, se faz um mistério, que nós entendamos as coisas na perspectiva de Cristo, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16. Eu me proponho a falar com vocês e vou ler somente um versículo da Bíblia, porque se for ler um texto longo, eu me conheço a mim mesmo, eu gosto de sermões positivos, mas eu gosto de escrutinar cada versículo, e se eu for ler um texto longo, vou querer explicar versículo por versículo, página por página, ou palavra por palavra, e isso demanda tempo. Eu prometi ao pastor que falaria 20, 25 minutos no máximo, tá bom? No máximo mesmo, tá bom? Então, eu vou me ater somente a um versículo da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, é um texto sobejamente conhecido, né? Então, eu quero agradecer a participação do louvor, dos vocalistas, dos instrumentistas, no louvor desta noite. Aliás, essa igreja tem, além de bons pregadores, tem uma turma que louva muito bem, né? E a gente sente-se abençoado com os louvores nesta igreja, né? Todas as pessoas que cantam aqui levam a sério o Evangelho e cantam com alma. Porque quem canta, eu sempre digo, no propósito não é cantar bem somente. Você pode ir no teatro municipal, as pessoas participam muito bem, né? Quem participa de uma peça teatral faz aquilo com muita arte. Mas o fato não é cantar bem. É para que cantar? E por que estamos cantando? Porque o alvo de tudo é fazer para a glória de Deus, né? Então, se é para a glória de Deus, a gente sente que as coisas fluem. E eu sinto isto, quem canta aqui está cantando para a glória de Deus, para magnificar o nome de Deus, e Deus tem colocado no meu coração, eu até falei quando subi aqui rapidamente, eu sou muito pessoal, fico dizendo o nome de cada um, e colocaram meu aniversário aí, alguém colocou lá no grupo 60 mais, e todo mundo, parabéns pastor, por seu aniversário, e eu fico dizendo a cada um, obrigado fulano,
Obrigado, fulano. Obrigado. Eu não sei colocar, deixar todo mundo falar no final, muito obrigado. Não é de mim isso, eu sou muito pessoal. Eu, quando ensinava na Universidade Mackenzie, as pessoas se admiravam, dizendo: Antônio José, você é o único professor aqui que conhece o nome de todos os alunos. Às vezes o aluno, eu tinha turmas grandes, 60, 80 alunos, e às vezes eu encontrava um aluno na rua, no centro de São Paulo. Tudo bom, Tiago? Professor, eu fui seu aluno há 10 anos atrás, me conhece, lembra meu nome ainda. Então isso eu acho que é necessário, né? Ou seja, isso, quando a gente faz isso, a gente, de alguma forma, valoriza o aluno e ele cria melhor conexão com a matéria. Então, vamos ler o texto, então? Então, sem medo de ser feliz. Vamos direto para o ponto. João, capítulo 16, versículos 33. Naturalmente, as Bíblias têm traduções diferentes, mas a minha, eu estou usando a atualizada, né? Revista atualizada. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas, o mais é uma conjunção adversativa, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vou orar, seria redundante, porque Jaqueline já orou, pedindo que o Senhor abençoe a mensagem. Se eu orar de novo, dá a entender que eu não estou valorizando a oração dela, ou que a oração dela não chegou aos céus. Mas eu creio que chegou, então... Vamos refletir nesse texto da palavra de Deus, porque esse texto tem 3 lições basilares. 3 lições basilares. Tem uma realidade contextual, tem uma motivação e tem uma certeza. Qual a realidade contextual? Primeira realidade contextual é: no mundo passais por aflições. Isso é uma afirmativa. É uma palavra taxativa, categórica de Jesus. No mundo passais por aflições. Logo, esta realidade é uma realidade contextual da época de Jesus e que se contemporiza e atravessa os séculos até nós. Então, o sofrimento é uma realidade cristã. Quando a gente conhece a história do cristianismo, vamos perceber, de fato, que o cristianismo foi pontuado por muitas situações difíceis na sua história. Como eu gosto muito de ler, vou citar alguns livros, tá bem? Um livro, por exemplo, vou citar um livro, se você tiver tempo de leia, de Benjamin Scott, As Catacumbas de Roma. Esse escritor, eu já estive lá em Roma algumas vezes, levando caravanas como guia turístico para a Grécia, Turquia, Egito, Israel. Eu vi muitas caravanas para o Oriente. E sem pensar, quando viajamos, passamos em Roma para visitar. Então, uma das vezes, nós levamos a turma toda para conhecer as catacumbas de Roma, no primeiro século da era cristã. E muitas das catacumbas eram catacumbas de cristãos, e tinha catacumbas também de romanos. E as catacumbas de romanos, nos epitáfios dos túmulos, estavam escritos: miserável morte que me levaste, abominável morte que chegaste à minha família. E os cristãos, muitas vezes, que ali estavam sepultados, foram dilacerados pelas feras no Coliseu Romano, mortos nas mãos dos gladiadores, e dizia: bendita morte que me levou para encontrar com meu Senhor. Então eu ficava admirado com os epitáfios dos cristãos, que mesmo diante das atrocidades pelas quais sofreram nas perseguições romanas, eles viam a morte com doçura. Ó doce morte que me conduziste aos braços do meu Deus. Coisas assim. Eu não vi nas catacumbas de Roma versículos. Interessante, que hoje nós usamos muito, né? Em epitáfios de túmulos cristãos: o Senhor me deu, o Senhor me levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eles colocavam frases bombásticas sobre a morte. Logo, a compreensão do martírio era diferente. A própria palavra testemunha, quando Jesus diz na Bíblia: sereis minhas testemunhas, Atos 1:8, o que está escrito no grego é: sereis minhas martirias. Testemunha, a palavra testemunha no grego é martiria, que significa pronto para ser mártir. Ou seja, testemunha não era só pregar o evangelho, era, se necessário for, selar a sua fé com seu martírio, se assim for preciso. Então, primeira realidade do sofrimento é que o sofrimento é uma realidade contextual que transcende a história e atravessa os tempos. Não há como fugir disso. Algumas realidades são universais. Todos nós somos pecadores, é uma realidade universal. Segundo, todos nós morreremos algum dia. Alguns morrem já com uma vida longeva, 100 anos, 110, 120, como Moisés. Mas alguns morrem como crianças, adolescentes. Quantas pessoas partiram na época da Covid, não é? E você deve ter... Você perdeu algum amigo na Covid? O amigo, ou o parente, ou alguém conhecido?
Certamente, né? Aqui da igreja mesmo houve pessoas, eu ouvi o pastor falar, que partiram, né? E quantas pessoas eram pessoas até saudáveis, pessoas que você apostaria ficha que teriam uma vida longa, e pessoas às vezes frágeis, que tinham saúde frágil, débil, pusilânime, e superou tudo isso, né? Então, ou seja, precisamos compreender isso, que o pecado é uma natureza é universal, mas o sofrimento também é universal, e a morte também. São três coisas que têm uma natureza universal: o pecado, a dor e a morte, que acontece tanto com cristãos e com não cristãos. Você entendeu? É importante entender isso, porque muitas vezes nós achamos que, por sermos cristãos, algumas coisas não vão acontecer com a gente. Pensem nisso, que muitas coisas acontecem tanto com cristãos e com não cristãos. A diferença está no destino. Tudo tem como razão princípio, a razão principal, a finalidade de todas as coisas. O apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, na sua missiva aos Romanos, capítulo 14, que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quando lemos na carta aos Filipenses, capítulo 1, o apóstolo São Paulo escreve, Paulo está preso em Roma, ele escreveu essa carta. Filipenses e segunda carta a Timóteo são as duas últimas cartas escritas pelo apóstolo São Paulo quando em vida. E na carta a Filipenses, Paulo diz, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O indivíduo é fatalista, masoquista, tem prazer no sofrer, como é que alguém vai dizer que o morrer é lucro? Por isso que o cristão anda na contramão da história. Conversa com um colega de trabalho, ou imaginemos você falando com seu colega de estudo. Será que alguém vai pensar que a morte é lucro? Pelo contrário, é a pior das fatalidades, alguém vai dizer. Como é que alguém vai dizer que a morte é lucro? Ou esse indivíduo é crente, é louco, ou está em desvario psicológico, mas não. O cristão via desta forma. Morrer é lucro porque ele vai estar com o seu Senhor eternamente. Olha como é importante entender isso. Paulo escreve na segunda missiva a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, ele vai dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, não somente para mim, mas também para todos quantos amam a sua vinda. Dá-nos aí até entender que a compreensão apostólica do sofrimento é que havia um anelo, um desejo de partir para estar com ele. Você pode imaginar isso? Como é diferente hoje? Enquanto nós muitas vezes queremos perpetuar a nossa vida aqui, parece que estamos com o umbigo enterrado aqui estamos aqui até o umbigo, não estamos nem interessados em outra vida. Ou se existe céu, para muita gente, a doutrina do céu é irrelevante. Ele não está nem aí. Tem gente que, se Jesus vier hoje, ele acha que vai estragar a vida dele, os planos dele. Ele tem muita coisa ainda a fazer. Se Jesus vier hoje, é como se fosse uma ruptura. Ele está vindo, vai estragar. Eu tenho muita coisa a viver. Queridos, não há nada a viver além de Cristo. E sabe o que nós cantamos aqui muitas vezes? És tu única razão da minha adoração. Se nós entendermos tudo isso, iremos compreender a questão da dor e do sofrimento. Qual a diferença de Fabiano que partiu, ou de alguém que partiu, que saiu no obituário de um jornal, que você nem conheceu, e partiu talvez na mesma hora? É possível que alguém deste mundo de Deus, que tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, alguém tenha partido no mesmo dia dela, no mesmo horário, ou aqui, ou na China, Bangladesh, onde quer que seja. Mas qual a diferença? É que Fabiano partiu para estar com Cristo. Aquela outra pessoa, não. Você entendeu? Quando você lê o Salmo 73, Salmo de Asaf, e Asaf era levita, era responsável pelo louvor na época do rei Davi. E Asaf escreve o Salmo 73 e muitos outros salmos foram escritos por Asaf. E Asaf começa a tentar escrutinar e entender o sofrimento. E ele diz que ele se sentia talvez até mesmo desapontado em um certo momento, porque ele diz que a cada dia eu sou afligido, cada manhã castigado, e eu vejo os ímpios, eles são saudáveis, eles não partilham as canseiras dos mortais, os ímpios não são afligidos como os outros povos, e eu tenho lavado as mãos na inocência e estou sofrendo. Mas ele vai dizer no versículos 24 a 26, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, com o fim dos ímpios. Eles estão caminhando para a destruição. Todavia, Salmo 73, 24 a 26, eu estou sempre contigo. Primeira realidade, estou sempre contigo. Segundo, tu me seguras pela tua mão direita. Terceiro, tu me guias com o teu conselho. Quarto,
depois me recebes na glória. Está vendo a diferença do sofrimento de Asaf para a prosperidade dos ímpios? É que Asaf estava sempre com o Senhor. O Senhor o segurava pela sua mão direita. O Senhor o guiava pelo seu conselho, e depois o Senhor o receberia na glória. Então, primeira realidade de Jesus, no ensino de Jesus, no mundo passais por aflições. Essa é uma realidade contextual, vivenciada pelos apóstolos. Dos 12 apóstolos, 11, porque João, porque 12, porque Matias substituiu a Judas. Mas dos apóstolos, somente um morreu de morte natural, que foi o apóstolo João, que morreu uma vida bem longeva, cerca de 100 anos, na ilha de Patmos. Mas os demais todos morreram, tiveram mortes trágicas. Pela tradição cristã, o apóstolo São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Santo André também. Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes à espada. Então, todos os apóstolos tiveram mortes trágicas. Muitos cristãos sofreram muito naquele período. No século II do cristianismo, um cristão chamado Tertuliano escreveu uma carta para o imperador Trajano, dizendo que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Então, queridos, pode imaginar, olha, eu fui algumas vezes a Roma, como disse a vocês, e quando já faz alguns anos que eu não vou, mas quando você chega se você for algum dia, visite o Coliseu Romano, porque o Coliseu Romano foi inaugurado no ano 79 depois de Cristo, pelo imperador Tito Domiciano, e ele passou 6 meses de festa, crucificando cristãos e acendendo os cristãos com piche, com asfalto, para iluminar a Via Ápia, que era tipo de Avenida Guarapuava de Roma. A avenida mais importante de Roma era a Via Ápia. E ele iluminou a Via Ápia por 6 meses, com corpos de cristãos betumados com asfalto. Olha o cristianismo. Então, muita gente pagou um preço muito alto. A gente canta, sei que foi pago um alto preço. Será que a gente sabe mesmo? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Cantamos aqui. Eu nunca fui apedrejado. Eu nunca estive preso por amor a Cristo. Mas milhares de cristãos no passado foram mortos, crucificados, por amor ao seu Senhor. Então, quando Jesus disse, no mundo passado por aflições, isso não é uma hipótese, não é uma linguagem hipotética, você entendeu? É uma linguagem real, é uma realidade contextual. Jesus já está avisando para os apóstolos, no mundo passais por aflições. Tem um livro que eu quero sugerir para vocês. Como eu leio muito, eu gosto de sugerir obras. Quando eu prego, eu sempre faço isso. Eu quero que você sugerir um livro que você vai ler e você diz, esse livro é um livro maravilhoso. Esse livro foi best-seller, foi Prêmio Nobel da Literatura, em 1910, escrito por um polonês chamado Ferenc Sielski. É um livro que tem como título em latim, Quo Vadis. Tem até um filme de Hollywood com esse título, Quo Vadis. Quo Vadis significa em latim, para onde vai, Senhor? Esse Elvis que usa o primeiro como pano de fundo da história, o primeiro século. Gente, eu estou na introdução. Quanto tempo? São 20 minutos, né? Então, I have to run. Eu tenho que correr. Então, é difícil pregar em pouco tempo, mas eu farei isto. Prometi. I promise. Então, vejam bem. Então, Quo Vadis tem como pano de fundo o primeiro século. E o autor diz que o apóstolo Pedro estava em Jerusalém e ele soube que a igreja de Roma estava crescendo muito. Ele soube da pujança da vida da igreja de Roma, que morria no Coliseu, selava a fé com seu martírio, mas não abandonava a Cristo. E ele disse, eu quero conhecer essa igreja, eu quero ir a Roma para conhecer in loco, como a expressão latim que significa presentemente, in loco, presentemente ver isso. E ele foi a Roma. E quando ele chegou em Roma, ele ficou maravilhado com a igreja, embevecido com a igreja de Roma, a vida daquela igreja, a pujança daquela igreja. Ele ficou maravilhado com aquela igreja. Mas, com o passar dos dias, ele começou a entristecer-se, porque ele viu que aquele irmão que ele abraçou naquele dia, no dia seguinte, tinha sido crucificado. Aquele outro irmão que ele tinha cumprimentado, na semana seguinte, morrera também. E ele disse, essa igreja vai sucumbir. Os romanos estão matando muitos cristãos, eu vou embora daqui. E ele decidiu, num certo dia, com um bom sertanejo da obra de Euclides da Cunha e os Sertões, quem já leu os Sertões de Euclides da Cunha, então, com um bom sertanejo da obra de Euclides da Cunha, ele pegou o seu bordão, a sua mochila, né? E ele saiu de Roma, escondido, de madrugada, para os cristãos não saberem que ele está abandonando os cristãos. E quando ele já estava saindo da Via Ápia, saindo de Roma, o sol estava nascendo, enrubescido no horizonte. E sabe o que ele viu? Ele viu do raio do sol, Jesus vinha ao encontro dele.
Jesus ia descendo ao encontro dele, e quando Jesus chegou a Pedro, ele se ajoelhou, e Jesus passou por Pedro, como é que chama? Fez como não o conhecesse. Jesus foi em direção a Roma. Aí Pedro levantou-se e correu e disse: Quo vadis Domine, quo vadis Domine. Disse 3 vezes: Quo vadis Domine. Para onde vais, Senhor? Para onde vais, Senhor? Para onde vais, Senhor? E o Senhor disse: Pedro, eu vou a Roma, morrer 2ª vez pelos cristãos, porque tu abandonas o meu povo, porque tu foges do meu povo. O Senhor disse isso, e a figura de Jesus, beatífica de Jesus, se dissipa, e Pedro, chorando, volta para Roma e morre crucificado. E ele pediu para ser crucificado cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer como fora o seu Senhor. Então, queridos, no mundo passais por aflições. Então, a primeira coisa que vamos perceber é justamente isso, que a aflição é uma realidade contextual vivenciada pelos cristãos, pelos apóstolos, pelos seguidores de Cristo. Você conhece a revista Portas Abertas? Começa a ler, vai no site lá, no Google, coloca Portas Abertas, procura ler. Portas Abertas, ela mostra e descreve o que está acontecendo com os cristãos do mundo todo. Enquanto estou aqui, há milhares de cristãos sofrendo nos países muçulmanos. A Índia mesmo está perseguindo os cristãos atrozmente. Sabia disso, que há cristãos batistas presos, pastores batistas presos na Índia, morrendo na Índia. Então, ou seja, está se levantando uma perseguição cruel contra o cristianismo. E eu creio que quanto mais se avizinha, não estou dizendo isso só como pastor, eu estou dizendo como cristão, quanto mais se avizinha, se aproxima a segunda vinda de Jesus, o que é chamado de parousia, a segunda vinda dele, mas a perseguição vai se intensificar. Isso é bíblico, escatológico, vai surgir o anticristo, as perseguições virão. Então, quer queremos que não, isso vai acontecer. Então, é por isso que precisamos estar prontos. Então, Jesus não ilude seus discípulos. Pelo contrário, ele havia dito antes: se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tá bom? Então, Jesus falou, identificou o seu seguidor com aquele que toma a sua cruz cotidianamente. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe, que segunda coisa que Jesus fala aqui, primeiro é a realidade contextual do sofrimento. No mundo passasse por aflições, não é hipótese, é uma realidade viva, presente, latente e tangente na vida do cristão. Sabe que muitas vezes nós não pensamos nisso, mas eu creio de coração, eu tenho percebido isso nas minhas leituras, na história e tudo, que o sofrimento tem vários aspectos interessantes. O sofrimento tem o seu caráter didático. Davi vai dizer no Salmo 119, versos 67 e 71, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse a depender de ti. Então, quantas vezes nós precisamos entender isso? Eu vou dar como exemplo Deuteronômio. Depois de 40 anos dirigindo o povo, Moisés vai dizer para o povo, já no final da sua vida, Moisés reúne os judeus, não é judeus, é os antigos hebreus, né? O nome judeus é o nome que ficou para os israelitas depois da Babilônia. Quando voltaram, eles foram chamados de os judeus, mas isso é já quando eles voltam da Babilônia, no ano 510 antes de Cristo. Mas no capítulo 8, não vou ler para vocês, o texto é longo. Então, mas no capítulo 8, Moisés faz uma análise descritiva do que aconteceu com o povo no deserto. E ele vai dizer: olha Israel, o Senhor deixou vocês passarem fome, o Senhor deixou vocês passarem grandes provações. Ele vai dizer isso aqui: recordar-te-ás, Israel, por todo o caminho, Deuteronômio 8, versos 2 em diante, vocês vão recordar por todo o caminho pelo qual o Senhor fez vocês passarem, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O Senhor humilhou vocês, o Senhor deixou vocês passarem fome, sustentou vocês com maná, que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, o sofrimento tem seu caráter didático e pedagógico no plano de Deus. Quanto a gente já aprendeu? Você já imaginou que o sofrimento que você passou em um dado momento da sua história, você diz: olha, eu aprendi com esse sofrimento tais e tais lições. Deus esteja forjando você, fazendo você uma pessoa melhor. E quantas pessoas se tornarão até mais produtivos e sazonais depois do sofrimento? Até mesmo na vida
na vida, até mesmo na vida de pessoas não cristãs. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de literatura, ensinei muitos anos de literatura portuguesa na universidade. As obras de Graciliano Ramos, né? Vidas Secas, Angústia, São Bernardo, Memórias do Cárcere, Memórias do Cárcere e Angústia foram escritas na prisão. Graciliano Ramos escreveu na Ilha Grande, preso, entre 1930 a 36, no Rio de Janeiro. E ele era alagoano, foi preso injustamente, disseram que ele era comunista, ele não era. Depois o Estado brasileiro pede perdão a Graciliano Ramos, porque prenderam o garoto com 21 anos, ele era rimo de família, tinha 10 irmãos em Palmeira dos Índios, e ele sustentava a família, depois deixou de dar recurso porque estava preso. Sabe que aquele garoto tinha tudo para nada produzir, ficar na prisão. Quantas pessoas sucumbem na prisão, até se suicidam? Mas foi na prisão que Graciliano escreveu Angústias e Memória do Cárcere, que o celebrizaram como grande escritor brasileiro. Então, como é importante entender isso? Pensa nos textos de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, 8 foram escritas em prisão. Então, muitas vezes nós somos mais sazonais, mais frutuosos em sofrimento. É a grande lição do Salmão, que produz nadando contra a correnteza. O Salmão produz nadando contra a corrente. Então, quantas vezes nós precisamos entender isso? Então, guarda isso no seu coração. Então, o sofrimento tem também esse caráter didático pedagógico. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Sabe, o sofrimento também tem uma outra lição. Sabe por quê? A outra lição é que o sofrimento nos faz compreender a depender de Deus. Vou dar um exemplo. A vida de José. Vocês conhecem bem José, né? É uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia, a vida de José do Egito. Quando lemos a vida de José, eu sou apaixonado pela vida de José. E José, aquele garoto tinha tudo para... Eu sempre digo, já preguei sobre a vida de José, eu tenho um sermão com o título O Sucesso do Fracasso. Que se você visse, sendo bastante realista, vendo a vida desse garoto, você não é um cristão, e você vai contar a história de alguém para alguém sobre José, sem dizer que está na Bíblia. Eu quero contar a história de um garoto que tinha 11 irmãos, o venderam como escravo, e ele foi para uma casa, e o caluniaram, colocaram na prisão. Você diz, esse garoto está tudo dando errado na vida dele. Mas olha o que Deus faz. Quando Deus entra em cena, quando Deus faz parte da nossa história, o próprio José entendeu isso. Capítulo 50, ele vai dizer aos seus irmãos, vocês fizeram muita coisa errada comigo. Vocês me venderam, vocês fizeram muitas coisas erradas comigo. Vocês fizeram muito mal, mas Deus transformou em bem. É isso que José diz em capítulo 50. Deus é aquele que transforma em bem. Salmo 84, Davi diz que o Senhor é aquele que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quando Deus faz parte da nossa história, tudo muda. Ele usa o nosso sofrimento para uma causa maior. Vocês cantaram o hino agora há pouco. Em Jesus amigo temos. Esse é o hino número... Eu gosto dos hinos, eu sempre estou com o meu cantor cristão aqui. Até mesmo aos domingos, mesmo quando se canta, eu estou com o cantor. Então, eu gosto dos hinos do cantor cristão. Então, o hino 155, não vou ler, mas é o hino Em Jesus amigo temos, que vocês cantaram há pouco. Em Jesus amigo temos. Quem escreveu esse hino foi Joseph Scriven. Deixa eu contar um pouco da vida de Scriven, porque muitas vezes nós cantamos os hinos sem saber quem escreveu. Quem escreveu esses hinos viveu a história. Foram pessoas forjadas pelo sofrimento. Scriven foi encontrado de joelhos, morto, com a cópia desse hino em suas mãos. Ele era lenhador, irlandês, saiu da Irlanda, de Dublin, veio morar no Canadá, estava noivo. Pouco tempo depois ele soube que a sua noiva morreu afogada na Irlanda. Ele passou muitos anos sem conhecer alguém, conheceu outra pessoa no Canadá, e estava pronto a casar com a segunda noiva. A moça morreu de tuberculose. Alguns anos depois, ele soube que sua mãe, ele era filho único, morreram na Irlanda. Ele passou por tantas tragédias, e ele, como lenhador, como Deus falou para ele, e ele foi encontrar na sua choupana, de joelhos, com a cópia desse hino em suas mãos. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. Coisa maravilhosa você entender isso. Scriven entendeu que no seu sofrimento, o que nunca lhe faltou foi Jesus como amigo. Então, o sofrimento também seja ocasião para a dependência de Deus. Isso é maravilhoso entender isso. É maravilhoso olhar o sofrimento nessa perspectiva. Mas entender também que o sofrimento aponta para o fim de todas as coisas.
quando lemos a história, a gente vai entender que há duas compreensões de história. E naquela época havia a compreensão grega, que é a história é cíclica. O que é que diziam os gregos antigos? A história é cíclica. Ela é como uma espiral. Os eventos se repetem em lugares diferentes, mas se repetem. O cristianismo entendia que a história não é cíclica, é linear. A história caminha visando o tempo do fim, que é o tempo que Deus prevê. Deus previu. Então o sofrimento aponta para uma causa maior, quando toda dor será banida na segunda vinda de Jesus. Por isso que quando lemos a palavra de Deus, o sofrimento aponta para isso. Vamos ver o que diz? O que a palavra de Deus diz? Vai chegar um tempo que toda dor, toda amargura, todo sofrimento será banido. Você está agora no novo céus, na nova terra. Abra a Bíblia, Apocalipse, capítulo 7, por favor. Abra a sua Bíblia, Apocalipse, estou terminando. Estou abreviando, fazendo a laconização da mensagem. Então, Apocalipse, capítulo 7, por favor. Leia comigo, Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Vamos ler do versículo 16 e 17, tá bom? Vamos ler aqui? Juan, vem aqui. Sabe que eu gosto de participação? Quem faz parte da minha classe aqui de manhã na escola dominical sabe que eu fico chamando todo mundo para ler aqui à frente. Eu gosto de participação. Isso é costume professoral, né? De dialogar com os alunos. Juan, vem aqui, por favor, com a permissão de Rebeca. Não é, Rebeca? Vamos ler então. Lê para a gente, versos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos de toda a lágrima. Toda lágrima. Fica aqui, não sai não, tá bom? Não debanda, não sai daqui. Tá bom? Estou brincando com carinho. Leia 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Estão percebendo? Essa é a realidade final. Fabiano partiu. Mas vai chegar um dia que a morte já não vai mais existir. A dor, o sofrimento, tudo já passou. Tudo se fez novo. Isso é o que nós mais desejamos. Por isso que a Bíblia termina com um desejo. A Bíblia termina com esse versículo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o último versículo da Bíblia. A Bíblia começa com a criação e termina com Maranata. Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Começa o primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e termina com Maranata. Então, queridos, que haja em minha vida, na sua vida, um Maranata. Ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, para reinar entre nós. E quando o Senhor vier, toda dor, todo sofrimento, todo clamor, todo luto, tudo vai passar. Eis que tudo se fará novo. Guarda no coração. Por que você está sofrendo? Certamente Deus está trabalhando com a sua vida por uma causa maior. E Deus vai transformar tudo isso para uma causa maior e para a glória dEle. E Deus quer nos ensinar a depender dEle. E é bom entender que Deus transforma todas as coisas. Por isso é bom ler Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Tudo que Jó passou, suas provações, suas procelas, tudo passou. E que fim maravilhoso Deus deu a Jó. Vale a pena depender de Deus em qualquer conjuntura. Se eu puder aconselhar você que está aqui, você que está em casa, se está passando por alguma procela, um sofrimento, permanece firme, resoluto. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Amém. Pronto? Pai Celeste, Pai querido, muito obrigado, Senhor, de todo o coração, pela Tua palavra. Senhor, nós desejamos de todo o coração que o Senhor abençoe a nossa igreja. Abençoe o pastor Euquias, os demais pastores que fazem parte, Senhor, aqui do colegiado de pastores. Abençoe o nosso pastor no retorno para Curitiba com sua esposa.
sua distinta esposa, Dona Fátima, abençoa os irmãos que aqui estão, os que estão em casa. E neste instante também rogamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga bálsamo, refrigério lenitivo à família da Fabiane. Que o Senhor traga graça e, diante do sofrimento, o Senhor traga aquela paz que excede todo entendimento ao coração da família, ao coração da igreja. E que o Senhor nos faça olhar a causa maior e o futuro e o fim de todas as coisas, que é o novo céu e a nova terra, em que não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem sofrimento, porque todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus, no nome de Jesus. Amém.